Ao longo da história da humanidade, o amor entre pessoas do mesmo sexo foi constantemente perseguido e punido. Casais homossexuais se viam obrigados a disfarçar seus sentimentos, enquanto religião, política e justiça eram usados para intimidar e punir relações amorosas. Homossexuais não tiveram apenas que se esconder e esconder o amor um pelo outro, mas outros direitos que eram comuns a casais heterossexuais lhes eram e ainda são negados hoje em dia. Mas finalmente e felizmente, a partir do século XX, isso começou a mudar. Em 1989, a Dinamarca foi a pioneira em permitir uniões civis de casais homossexuais. Mas foi a Holanda que, em abril de 2001, se tornou o primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dando-lhes mais direitos. Desde então, 16 países europeus seguiram o exemplo: Bélgica, Espanha, Noruega, Suécia, Portugal, Islândia, Dinamarca, França, Luxemburgo, Finlândia, Malta, Alemanha, Áustria, Reino Unido e, mais recentemente, a Suíça. Já na Irlanda, em 22 de maio de 2015, os irlandeses foram às urnas no referendo para dizer sim ou não ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Com a participação de cerca de 60% dos eleitores, a vitória foi do sim. Foi histórica e significativa, 62% contra 38%. Enquanto isso, as uniões civis continuam sendo o único status permitidos para casais do mesmo sexo. Hungria, Croácia, Grécia, Itália e já na República Tcheca, o processo legislativo para permitir que casais do mesmo sexo se casem está em andamento, mas o resultado ainda é incerto. A Eslovênia, que reconhece a união civil, rejeitou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em um referendo de 2015. A Estônia se tornou a primeira ex-república soviética a conhecer uniões civis a homossexuais em outubro de 2014. Na Romênia, onde o casamento homoafetivo não é permitido, um referendo para consagrar a proibição da Constituição foi invalidado em outubro de 2018, devido à grande abstenção. Já do outro lado do Atlântico, o Canadá foi o primeiro país das Américas a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em junho de 2005. Nos Estados Unidos, só em junho de 2015, a Suprema Corte legalizou o casamento homoafetivo em todo o país, enquanto 14 dos 50 ainda o proíbam. Na América Latina, o casamento para todos é legal em 6 países: Argentina desde julho de 2010, Uruguai, Brasil, Colômbia, Equador desde 2019 e a Costa Rica desde 2020. No Brasil, assim como ao redor do mundo, o casamento gay foi resultado do movimento crescente em defesa dos direitos LGBT. Com o fim do regime militar e a promulgação de uma nova Constituição em 1988, os direitos civis dos cidadãos brasileiros estavam garantidos por lei, e qualquer discriminação com base na sexualidade contrariava tais direitos. Foi preciso, no entanto, que o movimento LGBT avançasse em visibilidade e reconhecimento. Um dos marcos dessa gradual conquista de reconhecimento social foi a realização da primeira parada gay em 1997, na cidade de São Paulo. Nos anos 2000, alguns estados começaram a aceitar o estabelecimento de união civil homoafetiva. Entretanto, com a constante recusa de cartórios pelo país em aceitar a realização de casamentos gays, incluindo direito à herança e partilhas de bens, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em 2011, a Corte Suprema Brasileira decidiu ser ilegal qualquer discriminação contra casais homoafetivos.
no que se refere à união civil de duas pessoas. A Cidade do México foi a primeira na América Latina a permitir uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, em 2007. Depois, em 2009, legalizou o casamento, que foi gradativamente permitido em 18 dos 32 estados mexicanos. Cuba, diante da rejeição de parte da população das igrejas católicas e evangélicas, recusou-se a incluir o casamento homoafetivo em sua nova Constituição, que foi aprovada em 2019. Em Taiwan, o parlamento legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2019. No Japão, onde o casamento homoafetivo ainda é proibido, o Tribunal Distrital de Sapporo decidiu em março de 2021 que o não reconhecimento do casamento do mesmo sexo era institucional, algo sem precedentes. No Oriente Médio, cujas sociedades são muito repressivas, Israel é uma tímida exceção. Embora não seja legal, o casamento homoafetivo não é possível no país por falta de uma instituição com poderes para declarar, mas é reconhecido quando for realizado no exterior. Já na Oceania, a Nova Zelândia legalizou o casamento gay em 2013. A Austrália permitiu o casamento homoafetivo em dezembro de 2017. No continente africano, onde cerca de 30 países proíbem a homossexualidade, a África do Sul se destaca, que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo desde 2006. As duas primeiras décadas do século XXI foram marcadas por vitórias dos homossexuais em grande parte do mundo, mas a discriminação segue existindo de várias formas, na maioria dos países. A comunidade gay precisará continuar lutando por seus direitos, ao mesmo tempo em que protege os avanços obtidos em cada país. Em grande parte do mundo, a discriminação e outras formas de violência ainda ameaçam os homossexuais. Tudo isso por uma questão tão antiga quanto a humanidade: o amor. Love is love, and family is family. Everybody say love. Love!